Fala, galera, sejam bem-vindos ao episódio número 16 do melhor podcast, mais denso podcast em língua portuguesa. É o Lembrete Racional, chegando no episódio 16. Eu sou Ulisses Dias, analista CNPI, mestre em finanças, pai da Olivia, marido da Rayana, filho de Deus e companheiro aqui do Christian Washburger. Christian Washburger, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Uli. Bom dia, pessoal. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos. É um privilégio estar aqui iniciando o episódio número 16 do Lembrete Racional e fazendo parte desse projeto que tem como objetivo entregar o que existe de melhor sobre estratégias de alocação de ativos para que as pessoas, né, elas tomem decisões inteligentes com o dinheiro e colham os frutos dessas decisões lá no futuro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que chamou atenção no mercado e na última semana, que é a respeito do carry trade. E eu tenho certeza que vai ser mais um conteúdo que vai agregar muito valor aí para o pessoal. Então, gente, coincidentemente, eu estava falando com um aluno dentro do ecossistema, onde ele estava tirando onda com a cara de algumas pessoas que falaram que o dólar ia para um. Só para você entender o contexto, a gente está fazendo esse episódio aqui no mês de agosto de 2024, e no mês de junho de 2024, o dólar se valorizou acima de 14%. E aí começa a ter um afã das pessoas falando que o Brasil é muito ruim, que o Brasil ele vai muito mal, vou fazer a saída fiscal do Brasil, vou tirar todo o meu dinheiro do Brasil. E eu, como gosto sempre de rebater tecnicamente os argumentos, falei para as pessoas dentro desse ecossistema que, na verdade, você investir no real atrelado ao CDI tem gerado um retorno maior do que você comprar o dólar. E aí alguns alunos perguntaram por que isso acontecia. E aí, coincidentemente, no dia 1º de agosto, eu fiz um episódio da Carteira da Olivia explicando o que era carry trade, que é o principal tema de hoje desse episódio. No dia seguinte, útil, a Bolsa do Japão ela caiu mais de 10%. E com isso, ela alcançou o que a gente chama de circuit break, que é um mecanismo de proteção que o mercado ele tem para que quando as quedas e altas elas ultrapassem um certo limite de volatilidade, que as negociações elas sejam interrompidas. Vamos lembrar que o principal objetivo do mercado financeiro não é ter algo para você comprar e vender, tá? O principal objetivo do mercado financeiro é que você tenha a capacidade de, com isso, ter uma informação. O que quer dizer essa informação? O mercado de ações ele é uma informação sobre o futuro dos negócios. Então, o empresário ele vai ver, pô, a bolsa está subindo, isso quer dizer, de alguma forma, os negócios vão prosperar. Então, isso incentiva ele a investir em produção. Caso contrário, ele vai segurar mais os seus investimentos. Então, quando a gente tem essa volatilidade para cair 10%, subir 10%, essa capacidade informacional ela é comprometida. Então, essa é a justificativa do porquê existe o circuit break. E vamos lembrar que isso é algo relativamente novo no mercado financeiro. Quando a gente teve o crash da década de 80 no mercado americano, a gente acabou vendo um processo de criação desse circuit break, né? E aí, as explicações depois do porquê que aconteceu essa queda de mais de 10%, que acabou acarretando também em quedas no mercado de criptomoedas que passaram de 15% no Ethereum, no Bitcoin também, a explicação era o carry trade. E aí o Christian vai explicar para a gente agora o que é o carry trade. Antes de entrar no carry trade, pessoal, é interessante a gente entender a estrutura a termo da taxa de juros. Então, o Brasil, historicamente, né, é um país que ele tem uma taxa de juros mais alta do que os Estados Unidos. Aí, assim como fizeram para ações, os acadêmicos, eles criaram um modelo de precificação de ativos para títulos de renda fixa. Então, neste caso, o modelo ele é muito mais simples, porque a gente precisa de apenas duas variáveis, basicamente, que é o risco de prazo, tá, que é o vencimento de título. Então, aqueles títulos que têm um vencimento mais longo, eles têm que entregar um retorno maior para compensar esse risco.
e também o risco de crédito. Quanto maior é o risco de inadimplência desse emissor, mais retorno ele vai ter que pagar para o investidor assumir esse risco, né? Então, o prêmio de termo é justamente essa diferença de retorno entre os títulos de mais longo prazo e os títulos de mais curto prazo. Entre 1927 e 2015, o prêmio de prazo, definido como o retorno médio dos títulos do governo dos Estados Unidos de 20 anos, menos o retorno médio anual dos títulos dos Estados Unidos, né, de um mês, foi de 2,5%, essa diferença de retorno. A explicação por que isso acontece, né, é simples, baseada em risco. Quanto maior é o prazo, né, de um título, o vencimento, né, chamado de duration do título, maior é a sensibilidade desse título às oscilações na taxa de juros. Aí a gente entra no carry trade, que é basicamente uma estratégia que ela busca explorar, né, um prêmio de risco. Então, a aplicação básica é em moedas. Então, você vai e compra moedas de países com altas taxas de juros e vende moedas com aquelas taxas de juros mais baixas, né? É o caso do Japão, onde o iene ele tem aí um histórico, né, de 20, 30 anos com taxas de juros muito baixas, né? Então, os investidores eles vão lá e levantam capital no Japão, um custo muito baixo, e vão investir em outras coisas, em criptomoedas, em empresas de tecnologia. Tá? E essa estratégia, não só no mercado japonês, né, mas ela pode ser aplicada globalmente. O carry trade ele tem sido muito bem sucedido ao longo do tempo, né? Só que, claro, é uma estratégia que ela tem riscos, assim como qualquer outra, tá? O carry trade ele é um fenômeno geral, tem sido lucrativo em diferentes classes de ativos, tá? O exemplo mais clássico que existe é no mercado de moedas, né? Mas ele pode ser expandido para demais classes de ativos, como ações, né, títulos de renda fixa, commodities, até criptomoedas, tá? Aí falando sobre o carry trade entre moedas, né, que é o mais popular, existe uma teoria econômica chamada paridade de juros descoberta, que ela afirma que deve haver uma igualdade de retornos esperados em ativos financeiros comparáveis denominados em duas moedas diferentes. O que isso quer dizer na prática? Os diferenciais de juros eles seriam compensados pela valorização ou depreciação da moeda, de modo que os retornos dos investidores fossem os mesmos em todos os mercados. Então não interessa se o cara vai pegar capital nos Estados Unidos e colocar aqui em renda fixa, que o real ele vai se desvalorizar de forma proporcional a esse diferencial de juros. Então, vai ficar com o mesmo retorno, basicamente. No entanto, né, na prática, percebe que as moedas de maior rendimento, caso do real, né, elas não se desvalorizam o quanto essa teoria prevê. Historicamente, o real ele se desvalorizou frente ao dólar, mas o carry trade ele funcionou muito bem, né? Isso mostra que os retornos obtidos pela diferença nas taxas de juros entre as duas moedas foram suficientemente altos, né, para compensar essa desvalorização do real. Ou seja, mesmo com a desvalorização do valor do real em relação ao dólar, esse alto rendimento, né, em reais, devido às taxas de juros elevadas, aí a gente pode falar dos problemas que fazem com que o Brasil tenha uma taxa de juros elevada, superou as perdas causadas pela desvalorização cambial, né? E está alinhado com o que o Uli falou ali no início, né? Galera, só para dar um contexto aqui, que eu achei isso aqui muito interessante, eu botei o high-low, o nosso indicador explosivo aí, lá no Nikkei. O período dele é 60. Então, apesar dessa queda aqui ter acontecido no dia 5 de agosto, desde o dia 24 de julho, que a tendência já estava de baixa, beleza? E a gente vai tocar um pouco nesse assunto quando a gente for falar de carry trade aqui, porque existe uma maneira da gente também surfar isso através das tendências. Mas eu quero primeiramente falar como é que uma pessoa ela pode explorar esse tipo de possibilidade de retorno, tá? Então vamos imaginar que um americano ele vai pegar dinheiro emprestado para comprar a sua casa lá nos Estados Unidos. Então vamos dizer que eu tenho um patrimônio de US$ 1 milhão e aí eu vou comprar uma casa de US$ 500 mil, onde eu vou financiar US$ 400 mil e eu vou ter US$ 100 mil de equity. Os outros 400 eu vou financiar uma taxa muito baixa. Então, nessa minha carteira, eu vou ter ali US$ 500 mil num imóvel e eu vou ter também US$ 400 mil de caixa a mais, porque eu vou estar pagando US$ 400 mil de dívida. Então, eu vou pegar dinheiro emprestado em dólar e aí o que eu faria com esses US$ 900 mil que estão na minha mão? Eu investiria no mercado de ações americano, no mercado de ações
brasileiro, eu investiria no mercado de renda fixa Brasil, porque esse diferencial de juros, ele, num mercado racional, ele vai ser positivo para quem pegou emprestado. Vamos aqui inventar um juros, né? A 4%, e aí você investiria num retorno esperado de 10, 11, 12%. Beleza? Então, isso seria a maneira prática que você investiria nisso. Uma outra questão aqui é que a estrutura tributária ela vai impactar muito os resultados que você vai ter fazendo essa estratégia. Então, aqui a gente vai partir da premissa que esse investidor ele está dentro de uma pessoa jurídica, que é um fundo, onde todas as compras e vendas que ele faz ali dentro, ele não tem que ficar pagando imposto de renda. Claro isso, né, Christian? Exatamente. Beleza. Aí, vamos entender uma outra premissa aqui, que se você ainda não pegou, é importante que toda vez que você escutar de uma estratégia de investimentos, você tenha na cabeça. Quando a gente fala que um ativo está bem precificado e que as coisas estão bem precificadas, a gente vai partir da premissa que isso é um investimento racional. E dentro de investimento racional, risco vai ser volatilidade e a gente vai ter uma curva normal de distribuição de retornos. E uma curva normal de distribuição de retornos, com 95% de confiança, ela vai ter casos extremos, que são esses casos fora da curva, que são ganhos que vão acontecer em 2,5% das ocasiões e perdas que vão acontecer em 2,5% das ocasiões. Então, nesse caso aqui do Japão, a gente está falando dessa cauda, que foge aos 95% dos casos. E é exatamente isso que a estratégia das tendências usa para ganhar dinheiro, mas também é isso que às vezes causa que alguns investidores quebrem, porque eles não estão preparados para suportar isso. Então, dentro desse processo, o tamanho dessa posição que você vai fazer o carry trade, ela é tão relevante quanto a estratégia em si. Por isso que a gente é tão conservador aqui quando a gente fala de executar estratégias. E quanto mais dinheiro você tiver, quanto maior for o teu capital, mais você consegue executar essas estratégias a um baixo custo, podendo diversificar ao ponto de que quando haja uma rentabilidade negativa dentro de um período de tempo, isso não te quebre. Faz sentido o que eu falei, Cris? Exatamente. O carry trade, ele funciona desde que a moeda emprestada permaneça estável, se deprecie ou não se valorize, né, mais do que o diferencial de taxa de juros. Lá na crise de 2007, né, quando iniciou, o iene ele foi considerado uma moeda porto seguro. Ele subiu 20% em relação ao dólar americano e 47% em relação ao dólar australiano, levando ali investidores e também instituições financeiras a terem perdas nesse momento. Então, essa estratégia de carregamento ela tem sido lucrativa no longo prazo, mas assim como qualquer outra estratégia, ela passa por períodos de drawdown. E é nesses períodos de drawdown que a gente percebe, que a gente descobre quem que estava nadando sem calção, né? Quem estava exposto demais, quem estava com a mão muito grande. E o maior risco, né, é você estar com um tamanho na posição muito maior do que deveria estar. Isso em qualquer estratégia. Você estar exposto além do que deveria, né? Esse é um risco que a gente deve evitar. Por isso que o Júlio falou, né, que a gente aqui é conservador. A gente sempre vai buscar maximizar o nosso retorno, mas também focando no risco que a gente está exposto. A variável retorno a gente não consegue controlar. A gente tem controle sobre os riscos que a gente vai se expor. Aí o carry, ele pode ser definido como o retorno esperado de um ativo, assumindo que o preço não muda. Então, quando a gente olha para ações, né, o carry trade, ele é definido como o dividend yield de uma ação. Então, eu posso, por exemplo, no mercado brasileiro, né, mapear ali as 10 ações com maior dividend yield e financiar essa carteira com outras ações que não pagam dividendos. Aí, né, eu não vou estar colocando caixa para fazer isso e eu tenho ali um carregamento que ele é positivo, porque se o preço dessas ações eles não se movimentarem, né, mas os dividendos forem pagos, eu vou ter esse resultado. Então, esse é o meu carregamento. Quando a gente está falando de renda fixa, né, isso é determinado pela estrutura termo da taxa de juros. Então, está relacionado ao prêmio de prazo. E aí, no caso de moedas, o carry vai ser justamente a diferença nas taxas de juros entre duas moedas, o dólar e o real. Né? Então, você toma emprestado em uma moeda com baixa taxa de juros e investe em uma moeda com alta taxa de juros. Essa estratégia ela não é isenta de riscos, ela tem riscos, pois vão ter períodos, né, onde o capital ele vai migrar para portos seguros que têm uma taxa de juros menor.
E isso fornece uma explicação simples, baseada em risco, do porquê o carry trade ele funciona. É porque o desempenho positivo no longo prazo é uma compensação por perdas potenciais em ambientes de incerteza, como a gente viu aí no início dessa semana, né? Exato. As moedas que se valorizam, né, quando o mercado de ações cai, elas são um refúgio, porque elas fornecem esse seguro contra essas flutuações desfavoráveis no mercado de ação. Por outro lado, as moedas que se desvalorizam em momentos de mau desempenho do mercado de ações tendem a desestabilizar ainda mais as posições dos investidores, portanto, devem oferecer um prêmio, né, por este risco. A gente pode falar do Buffett, né, o que ele fez lá no Japão. Então, galera, vamos aqui dar nomes aos bois, né? Se eu tivesse que tomar dinheiro emprestado, eu tomaria dinheiro emprestado no dólar, no iene, no franco suíço e no euro. Por quê? Moedas fortes com baixas taxas de juros. No extremo, seria eu pegar esse dinheiro e espalhar ele em México, Brasil, Turquia e outros mercados com yield mais alto, tá? E aí, conforme você vai tendo mais habilidade de alocar esse risco e gerenciar esse passivo, que é onde você pegou dinheiro emprestado, você tem a oportunidade ali, vamos botar aqui um extremo, só para você tangibilizar o que seria isso, né? Eu gosto de dar exemplo do Banco Master, você pegar e comprar um CDB pré-fixado do Banco Master na hora de investir e pegar dinheiro emprestado à taxa do governo americano. Se o Banco Master der certo, isso aí deu muito bom, entendeu? O que a gente vê também normalmente acontecendo? A gente vê debênture da Petrobras, debênture de outras empresas mega do Brasil, gerando um yield maior. E aí você vai ter que entender que no mercado a gente tem dois cenários básicos. Risk on, que é quando o beta maior está gerando uma volatilidade positiva, ganho, e risk off, quando a gente tem uma narrativa defensiva e aí os ativos de segurança, eles recebem a liquidez dos ativos. Então, nesse processo, você pode apostar dos dois lados e você pode equilibrar a tua carteira para que a parte de ações ela seja inclinada para um lado e usar o teu carry trade para proteger o teu risco nessa hora da volatilidade, porque a correlação dessas estratégias não necessariamente vai ser perto de 100%. Então, eu vou trazer aqui esse primeiro artigo, para que a gente possa ficar na raiz aqui do nosso podcast, que é The Carry Trade, Risks and Drawdown, do Ken Daniel, do Robert Hodrick e do Lu, beleza? Então, eles examinaram aqui o retorno de moedas do G10. E eles atribuíram aí performance baseadas em alguns tipos de estratégia. Então, eles viram que fazer peso equivalente entre as estratégias e ajustar isso por risco seria algo que aumentava a performance. Então, a gente também pode ver aqui dentro desse artigo que exposições em dólar geraram riscos menores e retornos maiores. Isso porque, depois da crise de 2008, e eu falo aqui em termos de risco geopolítico, depois que os Estados Unidos começaram a desenvolver o shale gas, houve um descolamento entre Estados Unidos e o resto do mundo. Então, basicamente, quem estava financiado em dólar e investido em países como o Brasil, teve um retorno muito menor. Apesar da gente já ter visto, a partir de dados, que quem investiu no CDI no período ganhou dinheiro, tá? Mas entenda que nesses últimos 15 anos houve um descolamento histórico dessa relação entre o dólar e as outras moedas. E aqui, outra coisa que ele fala no artigo é que a gente pode fazer uma defesa desses pares através das opções. Então, a nossa estratégia de long and short, ela é um tipo de carry trade. E a gente poderia usar uma venda de put para monetizar a parte vendida no BOVA11. Só que não é para vender toda a posição. Imagina que eu estou vendido em 1.000 cotas do BOVA11. Não é para eu vender 1.000 puts dentro,
no dinheiro ou fora do dinheiro, e sim fazer um ajuste dinâmico do delta dessa posição, como eu já ensinei dentro do Master Business para os alunos, tá? Fala aí, ô Cris, por favor. Vou trazer aqui um outro artigo, tá? O primeiro que eu trouxe aqui para a gente debater. O nome desse artigo é Carry, foi escrito pelo Tobias Moskowitz em 2016, tá? Aqui ele descobriu o quê? Que o carry trade, que assume posições compradas em ativos de alto carregamento e posições short em ativos de baixo carregamento, obtém retornos significativos em diferentes classes de ativos, com índice de Sharpe anualizado em média de 0,7. Além disso, um portfólio diversificado de estratégias de carry em todas as classes de ativos gera um índice de Sharpe de 1,2. Aí eu peguei aqui uma tabela que ele mostra no artigo, carry premium em ações, em títulos de renda fixa, em commodities e em moedas. E aqui ele mostra, né, o prêmio anualizado de cada uma das estratégias em diferentes classes de ativos. Então, em Global Equities, 9,1, em títulos de renda fixa, 3,9, commodities, 11,2 e currencies, moedas, 5,3. Aqui ele também traz, né, em diferentes janelas de tempo, em quantas, né, janelas de tempo, em quantos percentuais a estratégia ela foi bem sucedida, e a gente percebe, né, que quanto maior é o horizonte de tempo, maior é a probabilidade de a estratégia vai funcionar. E aqui ele também mostra o início, né, do estudo, a data a base de dados inicial que ele trouxe para montar aqui esse estudo. Aí as estratégias de carry entre diferentes classes de ativos, elas possuem correlações baixas. Então, isso significa que os retornos de carry em uma classe de ativos não estão fortemente correlacionados aos retornos em outras classes de ativos. Devido a essa correlação baixa, uma estratégia de carry diversificada em várias classes de ativos reduz significativamente a volatilidade total do portfólio. Isso ocorre porque as flutuações em uma classe podem ser compensadas com movimentos opostos em outra. Então, embora as estratégias de carry individuais apresentem, como o Uli falou antes, risco de eventos extremos, que é essa cauda longa, uma abordagem diversificada resulta, né, em uma distribuição de retornos com assimetria próxima de zero e caudas mais finas. Isso indica uma menor probabilidade, né, de perdas extremas, que ocorre, né, em alguns momentos quando se executa essa estratégia. Vamos falar na prática aqui, gente. Eu tenho um treinamento chamado Meu Primeiro Investimento. Normalmente eu uso ele como abertura do meu funil aqui da empresa de educação, né? Onde basicamente a estratégia desse produto é ensinar a pessoa a abrir a conta na corretora, comprar IVVB11 e comprar Tesouro Selic. Isso é exatamente a estratégia de carry aplicada na prática da maneira mais simples possível. Porque na parte de equities, de ações, você está no SP500 em dólar. E aí na parte de renda fixa, você está sendo compensado de maneira anormal pelo risco que você está assumindo ao comprar o Brasil na renda fixa. E aí a gente está com o Tesouro Selic aqui. A gente não percebe o risco do Tesouro Selic. Por quê? Porque a gente está aqui com a familiaridade do Brasil. Mas pensa só no investidor institucional ali que está em Nova York, em Wall Street, e ele está olhando em comprar a dívida do Brasil. Ele olha para cá, vê a política, vê o risco regulatório, vê a volatilidade do mercado, vê o histórico de default que a gente tem. Então, aqui é muito arriscado. Então, ele precisa entender que isso tem que ser marginal dentro da carteira dele. E aí, tu acabou o raciocínio dentro desse artigo, Cris? Sim, tem outro aqui que a gente Eu vou pode mostrar debater. aqui um outro artigo que ele fala sobre, o título dele é Carry Trade and Momentum in Currency Markets, tá? Então, esse artigo foi escrito pelo Craig Burnside, o Martin Eichenbaum e o Sérgio Rebelo, lá na inglês e tal. Então, o que ele examinou nesse artigo, né? O payoff de duas estratégias, carry trade e momento, que a gente vai traduzir aqui como tendência, tá? Então, as possíveis explicações da rentabilidade dessa estratégia, tá? Primeiro, que os especuladores estão sendo recompensados pelo risco que eles correm. Segundo, essas estratégias, elas são vulneráveis a desastres raros.
Então, quando a gente tem um cisne negro no mercado internacional, essas estratégias de você comprar uma taxa de retorno maior e vender uma taxa de retorno menor, elas acabam dando muito prejuízo. Então, alguém tem que ser compensado por esse risco. E o terceiro é o price pressure in currency markets. O que é esse price pressure? Pensa num investidor que não é a gente, não sou eu, não é o Christian, não é você provavelmente que está escutando isso. Mas vamos pensar no Warren Buffett, tá? Quando o Warren Buffett ele começa a comprar alguma coisa, o volume é tão grande que isso gera uma pressão de preço. Então, isso encarece a montagem e a desmontagem das posições. Então, o Brasil, mercado de moeda aqui no mercado brasileiro, por mais que ele pareça grande, em contexto global, ele é pequeno. Então, quando um investidor gringo bilionário ele entra aqui comprando e vendendo, ele empurra o preço e alguém acaba ganhando dinheiro com isso. Isso seria o price pressure, tá? Então, essas seriam as três possíveis explicações do porquê o retorno positivo para essa estratégia. Fala aí, Christian, agora. Próximo artigo que eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar. O nome desse artigo é Retornos em Moeda Estrangeira e Riscos Sistemáticos, da Victoria Atenasov, tá? As descobertas desse artigo revelaram que as moedas com alto desconto a prazo, ou seja, aquelas moedas cujos futuros são negociados com grande desconto em relação à taxa à vista, elas reagem de maneira muito mais acentuada a choques de fluxo de caixa no mercado de ações. Quando há más notícias sobre os fluxos de caixa no mercado de ações, que as empresas estão tendo lucro menor, que estão pagando menos dividendo, essas moedas tendem a se depreciar significativamente. Em contraste, as moedas com baixo desconto a prazo são muito mais resilientes a esses choques, muitas vezes mantendo o seu valor ou até se valorizando durante período de crise no mercado de ações. Aí esse outro artigo do Martin Letou, o Matteo Maggiore e o Michael Weber, né, prêmio de risco condicional em mercado de câmbio e outras classes de ativos, tá, cobrindo o período de 1974 a março de 2010 e analisando mais de 50 moedas, esses autores eles buscaram entender por que uma estratégia de carry trade, né, que envolve tomar emprestado uma moeda com taxa de juros menor, investir numa moeda com alta taxa de juros, por que que ela tem sido bem sucedida. E os resultados, eles indicam que, embora as estratégias, né, que embora as moedas de alto rendimento tenham betas mais altos em relação ao risco de mercado de ações do que as moedas de baixo rendimento, a diferença nos betas é muito pequena para explicar o spread observado nos retornos das moedas. No entanto, os autores eles observam que os investidores tendem a exibir aversão ao risco negativo, ou seja, eles temem mais as perdas potenciais do que se sentem atraídos pelos ganhos potenciais. Aí, para explorar mais a fundo essa aversão ao risco negativo, eles introduziram um modelo de precificação de ativos de capital de risco negativo. E esse modelo mostrou que os retornos das moedas são precificados de acordo com os riscos negativos que os investidores enfrentam. Então, especificamente, eles descobriram que, embora a correlação geral do carry trade com o beta de mercado seja de 14% e estatisticamente significativa, essa correlação é mais acentuada durante esse período de queda do mercado. Então, quando o mercado de ações cai, a correlação do carry trade com o beta de mercado ela aumenta para 33% na média. Enquanto em períodos de alta do mercado, a correlação é muito próxima de zero. Ou seja, quando o mercado de ações sobe, o carry trade é quase não correlacionado. No entanto, quando o mercado de ações cai, a correlação dos retornos da estratégia com o beta de mercado aumenta, né, resultando ali em perdas consideráveis período de drawdown para o carry trade. E por último, eles também concluíram que moedas de alto rendimento obtêm retornos excedentes mais altos que moedas de baixo rendimento, porque seu comovimento com retornos de mercado é mais forte, condicionado a retornos do mercado ruins, mercados de baixa, do que a retornos de mercados bons, mercados de alta. Aí essas descobertas elas estão alinhadas com a teoria padrão das finanças nacionais, a teoria da precificação de ativos, e tem como premissa de que os ativos que têm um desempenho ruim em tempos ruins devem carregar primos de risco, né, para os investidores eles aceitarem estar expostos nesse mercado, nessa estratégia. Então, basicamente, a gente é um felizardo por ter nascido no Brasil e não perceber quão arriscado é investir no 100% de CDI aqui, né, Cris? Exatamente.
Só para dar um contexto para vocês, pessoal, quem está investido a 100% de CDI vai ter um retorno ali adequado para sua renda fixa em dólar, tá? Então, não esquece disso não, porque às vezes você acha que você está tendo um resultado ruim, mas na verdade esse resultado em dólar é muito bom. Pessoal, agora eu vou trazer um outro artigo, também do Craig Burnside, do Martin Eicherman e do Sérgio Rebelo, que ele fala sobre a diversificação dentro dessas estratégias de carry trade, né? Então ele mostra aqui que a diversificação ela impulsiona o Sharpe Ratio em mais de 50%. Vamos lembrar aqui que é o Sharpe Ratio. É o teu retorno acima da renda fixa dividido pela volatilidade que você está assumindo. Então essa é a explicação do porquê que os alunos aqui do Master Business, onde eu coloco a carteira Black, a carteira de seleção Start Milionário e uma carteira de investimentos em dólar, porque que isso, comparado ao que é vendido em BOVA11, gera um retorno ajustado ao risco muito positivo. Porque você está diversificado nos fatores, você está diversificado nos riscos e você está sendo financiado, em parte, por um ativo com um beta que ele vai estar compensando isso para a gente ao longo do tempo. Beleza? Então, nesse processo, não vamos querer ser gênio, não vamos buscar ser muito inteligente. Vamos jogar o jogo pragmático. Lembrando, se eu tiver com 20 ações, eu tenho um desvio padrão. Se eu tiver com 15 ações, eu tenho um desvio padrão. Se eu tiver com 10 ações, eu tenho um desvio padrão. Então, nos movimentos de alta, eu vou ter mais retorno. Nos movimentos de baixa, eu vou perder mais. Pensando na curva normal lá, qual que é o momento aonde você aqui que é meu aluno do Master Business deveria enxugar a tua carteira para menos ativos? Exatamente no momento que está um crash. Só que esse é o momento que a tua carteira ela vai estar provavelmente passando por uma queda de rentabilidade. E a armadilha que você vai ter na tua cabeça é: estou fazendo algo de errado. Estou fazendo algo de errado. Você precisa entender que isso faz parte do jogo. E esse movimento ele vai te dar uma informação para que a partir dessa informação você concentre mais o teu portfólio. Faz sentido, Christian? Com certeza, na segunda-feira, né, após a gente amanhecer aqui no Brasil com uma série de notícias sobre circuit break no Japão, e Bolsa Americana caindo 5%, criptomoedas caindo 15%, 20%, muita gente começou a se perguntar, pô, o que que eu deveria fazer? Será que estou fazendo a coisa certa? E nesses momentos, né, quando a gente tem uma alocação, né, muito bem estruturada, a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade, não ficar com medo desses momentos, né? Porque se o mercado ele cair muito forte, a gente vai ter lá capital em Tesouro Selic, com liquidez, para poder resgatar isso e fazer novos aportes. E esse é o momento para você executar esse plano que foi pré-estabelecido lá atrás, né? E não ficar com medo, entrar né, esse alarde que muita gente entra, o Brasil vai acabar, que não sei o quê, que agora é o momento de valorizar 100% do patrimônio. Então, a gente busca seguir essa abordagem, que busca ser o mais racional possível. E ela também tira o peso das nossas costas de ter que pensar demais, né, no que fazer. Eu tenho um relato de uma pessoa que ela teve até um ataque de ansiedade na segunda-feira por causa desse processo, mesmo estando com uma carteira de investimentos diversificada, estruturada. Outro vídeo que eu fiz nas minhas redes sociais, também recentemente, foi que é exatamente nesse momento, onde todo mundo fala que é para dolarizar o patrimônio, que é para você comprar dólar. Esse é o momento ideal para você começar a fazer o carry trade de comprar CDI e vender algo em dólar. O prêmio está alto, né? Exatamente. Aí vamos lembrar que existe a dinâmica dentro da renda fixa de você aumentar a tua rentabilidade através de uma posição em pré-fixados, sair de um emissor público e ir para um emissor privado, você aumentar o vencimento
da tua renda fixa, para que a marcação ao mercado na curva de juros ela te gere um potencial de ganho maior. Fechado, pessoal? Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, ou quando ele se repetir, o meu entendimento é que esse que é o momento da gente sair do Tesouro Selic e botar o nosso dinheiro no IMAB 11 para surfar essa queda dos juros, porque os juros vão estar refletindo esse risco e então eles vão estar pagando um Tesouro IPCA maior. Então, essa narrativa de IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, na verdade, é uma oportunidade para você migrar parte da tua renda fixa dentro dessa tua diversificação por classes total, para que você possa incrementar os teus retornos. Vamos pensar aqui que o investidor ele tá com um retorno, comprou aí 600 mil reais em tesouro pré-fixado. Quando ele compra esses 600 mil reais em tesouro pré-fixado, ele está comprando 100 mil dólares a uma taxa, vamos dizer aqui, de 12%, né? Então, depois de um ano, ele vai ter, se eu não me engano aqui nas contas, que fazer conta fazendo conteúdo é o maior desafio, ele vai ter 672 mil reais. Tá certo essa conta, Cris? Quais são os números? 600 mil reais rendendo 12%? Na minha cabeça 600 aqui mil dá reais. 672 mil. Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Agora divide 672 mil e imagina que esse dólar caiu para 5, porque teve esse impacto também. Que quando o risco diminuir, o real vai se apreciar frente ao dólar. Quanto é que seria 672 mil divididos por 5 agora? 134.400. Então, o retorno em dólar desse investidor foi de 34%. E isso é Exatamente. muito retorno. Vamos lembrar sempre disso, tá, pessoal? A forma como eu vejo é o seguinte, né? Se a taxa de juros aumentar, o IPCA estiver pagando IPCA mais 7%, nesse momento as ações elas vão estar em queda, porque o custo de oportunidade está aumentando. Então, neste momento, o que você vai fazer, né, seguindo uma alocação? Você vai migrar capital de renda fixa para ativos de renda variável. Ou então, como ele falou, você pode pegar um Tesouro Selic da vida, vender ele e comprar um IPCA mais 6 ou um pré-fixado. Você vai estar aumentando a expectativa de retorno da carteira. Só que nesses momentos, onde todo mundo quer comprar renda fixa aqui no Brasil, é quando as ações estão ainda mais atrativas. Então, se o IPCA, se a NTNB está pagando IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, vão ter ações pagando IPCA mais 10, IPCA mais 15%, IPCA mais 20%. Então, esses momentos, né, na minha visão, são as grandes oportunidades que o mercado ele nos dá para acumular ações, né? Então, ter esse foco. Eu sou um investidor apaixonado, né, por ações, então meu foco sempre vai ser buscar comprar ações quando ninguém quer, porque aí eu consigo aumentar minha expectativa de retorno no futuro. Muito bem, muito bem. E aí, por último, meu último artigo aqui que eu trouxe é sobre o carry trade em cripto. Então, esse artigo aqui de dezembro de 2023, ou seja, bem recente, ele foi escrito por esse grupo aqui de asiáticos. Ele mostra que eles não conseguiram identificar fatores como tamanho, momento, volatilidade, risco de colapso, para explicar esses retornos a mais ou menos. O que eles entenderam é que a liquidez faz muita diferença. Então, eu acredito que quanto mais entra dinheiro, mais existe aquele price pressure dentro do mercado cripto, já que ele é um mercado novo. Aqui nesse artigo não fala, mas o que eu entendo também é que a gente tem um viés de atenção em cima das moedas digitais. Então, quando uma moeda começa a ser muito mencionada, e é por isso que as redes sociais elas impactam muito o preço de algumas moedas, a gente vê um bloco de investidores entrando ali e isso gerando uma movimentação para cima e para baixo dessas moedas. Então, é importante que você faça essa ponderação na hora de investir em cripto, e aqui por esse artigo eles não encontraram nenhum tipo de fator que explica esses prêmios.
Então, como é que eu vejo aqui o mercado de moedas digitais? A liquidez ela entra primeiro no Bitcoin, depois ela derrama para os outros ativos. Então, é por isso que a gente vê uma volatilidade maior do Ethereum em relação ao Bitcoin, porque marginalmente, quando entra mais capital, as pessoas elas estão derramando esse capital dentro do Ethereum, que é a segunda. Atualmente a gente está vendo aí a Solana como destaque, mas já foram outras moedas em outros momentos. Beleza? Eu tenho outros dois artigos aqui, não sei se você concluiu, Uli. Concluir. Beleza. Então, os outros dois artigos que eu trouxe aqui, esse aqui foi escrito pelo Lucas Menkhoff, o Lúcio Sarno, o Mike Schmeling e o Andreas Schwimpf, tá? O nome desse artigo é Carry Trades e Volatilidade Cambial Global. Os autores, eles descobriram que mais de 90% dos retornos excessivos obtidos por essa estratégia de carry trade podem ser explicados pela volatilidade cambial. Então, isso significa que o sucesso da estratégia está fortemente ligado às mudanças na taxa de câmbio. Em períodos de alta volatilidade, as moedas com taxas de juros mais baixas tendem a se valorizar. Como resultado, essas moedas oferecem um prêmio de risco menor em comparação com moedas mais arriscadas, caso aí do real. Manter, então, uma parte do portfólio em moedas seguras, né, como o dólar, pode oferecer uma proteção valiosa durante os momentos de instabilidade. Essas moedas tendem a se valorizar quando o mercado global enfrenta choques adversos, ajudando a equilibrar o risco, né, do portfólio. Aí o último artigo que eu achei bem interessante, tá? Carregue e siga a tendência em muitos lugares, tá? Os autores analisaram como as estratégias de carry e tendência interagem em diferentes classes de ativos e mercados. Eles estudaram ações, títulos de renda fixa, commodities e moedas em 5 mercados ao longo de um período aí de 1960 até 2014, como está aqui, ó. Aí eles categorizaram os ativos em 4 grupos. O grupo 1, carry positivo e tendência positiva. O grupo 2, carry positivo e tendência negativa. O grupo 3, carry negativo e tendência positiva. E o grupo 4, carry negativo e tendência negativa. A principal descoberta foi que combinar posições que têm carry, carregamento positivo, e tendência também positiva, resulta em retorno esperado ajustado ao risco significativamente mais alto. Isso significa que, ao investir em ativos que apresentam retornos positivos, tanto em carry quanto em tendência, que a gente está falando de trend following, basicamente, os investidores podem obter um retorno mais robusto e mais consistente ao longo do tempo. Esse resultado se mostrou consistente, tá, em diferentes amostras ao longo de todo o período que eles estão analisando aqui no artigo, indicando que a combinação da estratégia de carry e trend following é uma abordagem confiável para maximizar os retornos ajustado ao risco, né? E aí eu traço um paralelo, aquela estratégia que a gente monta lá na carteira de ações do Brasil, onde a gente tem fator valor de um lado e fator momentum do outro. Quando a gente uniu, né, o fator momento juntamente ao fator valor, a gente conseguiu reduzir o drawdown da carteira e aumentar o retorno, tá? Porque a correlação histórica entre fator valor e fator momento, ela é levemente negativa, próxima a zero, tá? E aqui a gente também vê que unir o fator momento à estratégia de carry trade vai permitir reduzir o drawdown da carteira e ter retornos muito mais consistentes ao longo do tempo. Aí, dando um exemplo da situação do real, né, no momento. A taxa de juros no Brasil, ela está em 10,5% ao ano, tá? Então ela tem ali um diferencial considerável em relação à taxa de juros americana, tá? Só que o real, né, que é a nossa moeda, ela está recentemente em uma tendência de desvalorização, ou seja, o carry ele é positivo, mas a tendência atualmente ela é de desvalorização, né, do real frente ao dólar. Muito bom, muito bom. Cara, esse foi um episódio muito valioso. Acredito que esclareceu um tema, como o nome, ele é um pouco gourmetizado. Muita gente tem medo e achando que essa estratégia ela é complicada, mas quem está acompanhando aqui os outros episódios já tinha isso dentro da cabeça, só que provavelmente agora sabe que se chama carry trade, tá bom? Então, pessoal, a gente vai precisar sempre estabelecer qual doutrina que a gente quer seguir. Retorno à média ou tendência, tá? Isso aí vai ajudar muito vocês
terem os melhores resultados, você também entender a doutrina, se você é um investidor racional ou se você é um investidor comportamental, para você entender quais são as premissas que você obedece na hora de investir. Só falando do Buffett, né, e da Berkshire Hathaway, eles fizeram uma operação, né, em 2019, 2020, onde eles levantaram capital no Japão a 0,5% ao ano e compraram ações japonesas pagando um dividend yield de 5, 6% ao ano. E ano passado, né, antes de o Charlie Munger ele falecer, né, ele falou que essa estratégia foi uma espécie de dinheiro fácil, né? Ele falou, foi como ter Deus abrindo um baú e despejando dinheiro dentro dele. E aí a gente quebra mais um mito, né, em relação ao Warren Buffett, de que ele não usa alavancagem. Como ele tem uma estrutura, né, robusta, um transatlântico de ativos, ele pode utilizar disso para conseguir, né, um benefício, conseguir essa alavancagem barata, como ele utilizou também em outros momentos na Berkshire Hathaway, para aumentar as posições naquilo que ele acredita, em empresas de valor e que pagam, né, ali um percentual de dividendos. Então ele tinha ali um custo de 0,5% ao ano, a taxa de juros do Japão, investiu, né, em empresas pagando ali um dividend yield de 5%. Então essa foi uma estratégia ali que deu muito resultado, né? Lembrando, pessoal, como é que o Buffett faz para levantar esse dinheiro a 0,5%, né? Então, empresas como a Berkshire Hathaway, elas podem emitir dívidas. E essas dívidas, que são os bonds, elas vão pagar um prêmio muito baixo, tamanho a confiança que ela gera no mercado. E aí ele pega esse dinheiro e ele pode fazer esse dinheiro investir aí em qualquer lugar numa taxa maior, tá? Então, é por isso que a gente, no mercado de alta de juros, compra títulos pós-fixados, mas se a gente é um empresário, a gente emite dívida quando os juros estão em alta, beleza? Por quê? Porque a gente, assim, ganha dinheiro como empresário. Como investidor, a lógica é o contrário. Só para que a gente não possa confundir isso, tá? Muita gente não sabe disso, né? Conhecimento que parece básico, mas muita gente não tem. Exatamente, exatamente. Alguma. Cara, eu vou falar aqui uma coisa, né? Que me parece meio louca. Pô, se eu conseguisse arranjar um dinheiro, uma maneira de pedir dinheiro nos Estados Unidos para investir no Brasil, isso geraria uma tensão muito grande. Mas isso seria uma maneira muito rentável de fazer dinheiro, tá bom? Então, acho que é isso que a gente tinha para falar nesse episódio. Tem mais alguma coisa para falar, Era isso. Chris? Beleza. Trouxe algum livro hoje para a gente ler, para a gente indicar? Vou recomendar sim um livro, não... acho que eu não recomendei ele ainda, tá? Uhum. O Seu Guia Completo para Investimento em Fatores é um livro sensacional. Ele trata ali sobre todos os fatores que a gente já falou aqui no podcast, fator valor, sobre beta, lucratividade, rentabilidade, momento, e também como você une todos esses fatores dentro de portfólio de investimentos. Ele também aborda sobre o carry trade, ele tem uma abordagem muito acadêmica, então tem muitas referências, tem muita coisa boa ali dentro para você ir atrás, né? Então o livro ele é só o início, você pode a partir dele pegar várias referências e aprofundar muito mais os conhecimentos. Tá. O livro que eu vou recomendar hoje, ele parece que não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá? Mas é esse livro aqui, Tribos, do Seth Godin. Então, você vai perceber que dentro do mercado de investimentos, nós temos tribos. E uma tribo ela é caracterizada pelos valores de um líder ou de uma ideia, tá bom? Então, a gente sabe que existem as tribos do Value Investing, existem as tribos do ETF passivo, existem as tribos do criptomoeda, e a Day gente aqui trade, tem a tribo do day trade. Então, sempre entenda de quem você está conversando, de qual tribo que essa pessoa ela está tirando aquelas ideias. Porque normalmente as pessoas que estão com uma tribo, elas às vezes podem ficar até apaixonadas por algum assunto. O que eu quero que a nossa tribo seja uma tribo de pessoas, de antropologistas, vamos dizer assim, onde a gente consiga identificar as outras tribos e entender que elas pensam diferente da gente,
e elas têm prós e contras, entendeu? Então, quando a gente fala aqui do lembrete racional, a gente é a tribo das pessoas racionais. E isso, no momento de pânico do mercado, se mostra muito valioso. Eu acredito que o Christian aí, na segunda-feira, como líder e mentor, ele entendeu muito bem como que as pessoas viajam na maionese quando as notícias elas estão bombardeando algumas tribos, né? Principalmente com as pessoas, né, aqueles economistas que gostam de vender caos por aí, que fazem vídeos todo dia no YouTube vendendo crise. Aí ele vai pegar um vídeo lá de trás onde ele dizia que isso aí ia acontecer. Agora ele vai, né, dizer que ele acertou. Mas ele fez, né, 100, 200, 300 vídeos dizendo que ia acontecer determinada coisa, ele pega um dizendo que acertou e as pessoas vão atrás disso, né? Como diz o livro do Morgan Housel, né? As pessoas elas têm uma necessidade de certeza. Então por isso que quem fala, né, de pessimismo, futuro, o que que vai acontecer, tem muita visualização, que as pessoas demandam isso, né? Mas quando a gente tem um plano muito bem estruturado, eu falo isso para todos os meus clientes e mentores, né? Quando a gente foca no longo prazo, não interessa muito o que está acontecendo agora, entendeu? Esses ruídos de curto prazo. Poderia muito bem o mercado ter caído 10, 15% na segunda-feira, não foi o que aconteceu, mas poderia. E vão ter momentos onde isso vai acontecer, a gente só não sabe quando. A gente precisa estar preparado para esses momentos onde o pior ele vai acontecer, mas também estar exposto para o melhor cenário, porque senão você fica aí com medo, com insegurança e não coloca nada em prática, fica sentado em cima do dinheiro, né? E quem fica sentado em cima do dinheiro está assumindo um risco muito maior, que é a inflação, e vai comer esse capital ao longo do tempo, né? Beleza. É isso, Cris. Parabéns aí pelo episódio de hoje, aprendi muito e é só o começo. Tamo junto. É só o começo, tamo junto.